pecado contra o qual não somente eu, mas os irmãos também devem lutar, que é o pecado da ira. O que é que a Bíblia fala sobre a ira? Nós vamos tentar aqui, né, nesse pouco tempo aí que nos resta, 20, 25 minutos, fazer uma abordagem panorâmica sobre o que a Escritura fala sobre esse assunto e por que é importante nós considerarmos esse pecado à luz das Escrituras e com toda a seriedade possível. Haja visto que nós vivemos numa época em que esse pecado ele encontra um terreno fértil para florescer, né, para se fortalecer e aparecer em diversas manifestações nas nossas vidas, sobretudo em épocas de acirramento político. É algo que a gente vê muito. Só a título de curiosidade, hoje de manhã faltou água lá em casa, água mineral, e aí eu liguei para o rapaz que entrega água. Ele foi entregar água lá em casa hoje de manhã, eram umas 8 horas da manhã, mais ou menos. E ele nem me deu bom dia, só para os irmãos terem uma ideia. As suas primeiras palavras foram: quer dizer que o STF vai tomar conta mesmo, vai fazer o que quer? E aí eu fiz igual aquela, reagi que nem aquele meme, né? What? Como assim? E aí a sua segunda palavra para mim foi: quando os comunistas assinaram a Constituição em 88, aí deu no que deu, só podia dar nisso. Tamanha é a indignação que as pessoas andam, né? E na verdade, quando a gente vê que isso acaba invadindo, né, a igreja, a gente vê pessoas amarguradas umas com as outras por conta dessas questões e tantas outras, é que a gente precisa de fato olhar para a Escritura, examinar o nosso próprio coração e ver o que é que está por trás dessas reações, né? Na verdade, é a ira. Bem, irmãos, as Escrituras, elas falam muito sobre ira. E as Escrituras, elas falam sobre três tipos de ira, basicamente. Que é a ira de Deus, e a maior parte das ocorrências sobre ira é em relação à ira de Deus. Só no Antigo Testamento existem mais de 2.000 passagens ou palavras que descrevem a ira de Deus. São 4 ou 6 palavras que descrevem, mas as ocorrências dessas palavras no todo somam mais de 2.000. Existe a ira humana justa, e aí o versículo que a gente sempre lembra é aquele lá de Efésios, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas mesmo sobre esse versículo a gente gostaria de fazer algumas considerações. E a ira humana pecaminosa, tá? Mas os irmãos, lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, quando Paulo ele vai descrever, né, os frutos da carne, ou melhor dizendo, as obras da carne, Gálatas 5:19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, etc. e tal. Então os irmãos veem que a ira, ela vai aparecer aí. Mas vejam que existem outros pecados que estão associados à ira, né? Por exemplo, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções. Toda dissensão, toda facção, toda briga, toda divisão, onde quer que ocorra, seja dentro da igreja, seja dentro de um lar, elas são motivadas por esse pecado básico, que é a ira. Ela está na raiz de todos esses problemas. E a propósito disso, existe um livro, que foi um dos melhores livros que eu já li pessoalmente, que é do Dr. Robert Jones, chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz.
E é bem feliz esse título, porque ele mostra justamente que enquanto nós tentarmos tratar esse problema de forma paliativa, para quem já foi na minha casa sabe que eu tenho um quintal grande e eu sofro muito com uma questão de mato que cresce. E por algum tempo, uns 6 meses mais ou menos, eu sofri muito com isso, porque eu estava tratando o problema de forma paliativa. Eu chamava um rapaz que cobrava o olho da cara para passar a roçadeira lá no mato. E era uma felicidade quando eu via aquele terreno, né, bem limpinho. Mas não dava 3 semanas, 4 semanas, o mato voltava a crescer de novo, porque a roçadeira ela só ataca a superfície. Foi quando um primo meu que mexe com agrotóxico, etc e tal, com dedetização, ele disse, olha, isso aqui só vai resolver com um produto chamado Roundup, que é um produto que utiliza-se muito em fazendas. Na verdade, só pode utilizar quem tem CNPJ, etc. E como eu não posso comprar esse produto, ele disse, olha, você pode usar esse veneno aqui, ele vai atacar a raiz do mato. E toda vez que eu uso esse produto, agora, na verdade é o glifomar, eu acho o nome do produto, glifomato, é um produto que ele ataca a raiz e o mato fica um bom tempo sem crescer. É óbvio que ele vai crescer de novo, porque existem as sementes que são espalhadas pelo vento, pela minha cachorra que fica fuçando o quintal, então evidentemente vai aparecer. Mas quando a gente não trata o problema na raiz, ele vai aparecer de novo. Esse é o ponto. E essa é exatamente a figura que o autor ele vai usar no título do seu livro. A ira é um problema que precisa ser tratado na raiz. Se nós formos tratar esse problema com soluções paliativas, exemplo, a gente vê muito as pessoas que aconselham casais com filhos pequenos e as suas manifestações de pecado. Se seu filho gritar, grite de volta, que ele vai ver que seu grito é mais alto e ele vai parar, vai ficar espantado. Isso é uma solução, o autor até trabalha isso no livro, isso é uma solução paliativa para resolver o problema da ira. A reação irada com a ira é um problema que, de certo, não vai resolver. Conte até 3, respire fundo e esqueça. Esse também é um problema paliativo. Se nós simplesmente passarmos por cima como se nada tivesse acontecido, segundo o autor, nós estaremos atacando a superfície e não indo à raiz do problema. Então as escrituras, quando elas vão nos apresentar a questão da ira, especialmente em se tratando da ira humana, a gente vai perceber na Bíblia que na maioria dos casos que a Bíblia trata sobre a ira humana é para falar da ira pecaminosa. É para falar da ira pecaminosa. Eu vou abordar aqui com os irmãos daqui a pouco alguns critérios da ira justa, porque essa é uma das desculpas preferidas que nós damos para reações iradas. Não, mas eu estou reagindo com ira por uma razão justa. É porque a minha esposa se atrasou. É porque meus filhos não foram tomar banho para irmos para o culto. E a gente utiliza essas diversas razões, os motivos aparentemente mais piedosos, mas na verdade esses motivos que nós apresentamos, eles escondem esse problema enraizado no nosso coração, que é a ira. Eu falei para os irmãos no início que esse é um pecado contra o qual eu pessoalmente tenho de lidar todos os dias. Acredito que eu não sou o único aqui, mas eu comecei a ver que isso estava me causando problemas sérios quando, por exemplo, no dia do Senhor, meus irmãos, que é o dia da semana em que nós de fato devemos descansar de todas as nossas preocupações, de fato entregar tudo, né, aos pés de Cristo. Quando justamente esse dia, que é o dia mais esperado, que deve ser o dia mais esperado, mas pelo qual você mais anseia, e é justamente o dia que você está mais irado, há algum problema aí. Há algum problema aí. E as minhas manifestações de ira, que muitas das vezes eram veladas, mas é difícil esconder a ira, porque a própria Escritura, quando vai tratar sobre ira, ela vai mostrar que a ira não é somente uma emoção, ela é uma ação. A ira, ela se manifesta. Ela não é algo que eu consigo esconder para mim
para mim apenas. Quando, por exemplo, vai falar lá da primeira manifestação visível de ira na história humana, que foi o assassinato, né, de Abel, cometido pelo seu próprio irmão. Os irmãos percebam que quando Deus vai abordar Caim, qual é a pergunta que Deus faz a Caim? De cara: por que o teu semblante está descaído? Era notório que Caim havia sido consumido pela ira. É exatamente isso que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte. O pastor já tratou sobre isso nos estudos de quarta-feira. Como que a ira, né, ela enseja todos os pecados visíveis a ela associados. Por exemplo, o assassinato. De onde é que o assassinato nasce, se não do ódio? E aí o autor do livro aqui, ele vai falar algo que é muito interessante. Não há ninguém que um dia eu odiei que eu não tenha desejado a sua morte. De fato, quando a gente está tomado de ódio por alguém, dificilmente a gente não deseja algum mal para essa pessoa, dificilmente, né? Então, isso se materializou em Caim quando ele efetivamente assassinou seu irmão. Por que, Caim, o teu semblante está descaído? Olha, o teu desejo será contra ti, mas a tua função, o teu papel é dominar esse desejo. Caim foi alguém dominado pela ira, e ela se externou, se concretizou, se encarnou no assassinato do seu irmão. Então, segundo esse autor aqui, a ira, ela não é somente um sentimento, ela não é somente uma emoção, é algo que nós praticamos, e é algo que a gente não consegue esconder. Então, o nosso rosto, ele fica desfigurado. É interessante quando a gente vê, como por exemplo a Bíblia vai descrever a ira de Deus. Vai falar lá o salmista que das narinas de Deus, né? Vejam, a gente até usa uma expressão: rapaz, fulano está com as ventas acesas de ódio, né? Aquela pessoa bufando, sabe? Você olha no semblante da pessoa, você vê que aquele sentimento que está ali dentro dela não é um sentimento bom, é um sentimento de ira. E ele se manifesta nas expressões do nosso rosto, nos nossos gestos com as mãos. Lembre-se de que o corpo fala. Assim como você consegue detectar alguém que está mentindo pelas expressões do seu corpo, por exemplo, a pessoa está afirmando alguma coisa com os seus lábios, mas a sua cabeça está dizendo não, ou ela está negando algo, mas a sua cabeça está dizendo sim, ou ela está falando com você e os seus olhos, os olhos delas estão se movendo em outras direções, e isso pode ser um indício de que ela esteja mentindo, né? O corpo fala. Da mesma forma, a ira, quando nós estamos irados, o nosso corpo, ele não consegue se manter quieto. Esse corpo, ele vai expressar. E isso é uma expressão, de fato, uma expressão pecaminosa. Irmãos, como a gente não vai ter tempo de abordar o assunto da maneira que seria mais apropriada, eu gostaria de apontar para os irmãos alguns eventos na própria Escritura que mostram a seriedade desse pecado. Por exemplo, quando Moisés, lá no livro de Números, no capítulo 12, Moisés é descrito como sendo o homem mais o quê? Mais manso da terra. No entanto, por qual razão Moisés ele não entra na terra prometida? Isso está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 21. Deuteronômio 4, 21. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Os irmãos devem lembrar esse episódio aqui que Moisés está aludindo, que é quando o povo estava se queixando de sede, e aí Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha e dela sairá a água.
Mas o que é que Moisés faz? Ele, irado, ele bate na rocha. E aí é que é uma coisa curiosa, porque sai água, né? O resultado aparece, mas não foi da maneira como Deus determinou. E Deus diz a Moisés que por conta daquele pecado, por ele haver ferido a rocha, ele somente veria Canaã, a terra prometida, mas não entraria nela. E de fato é o que acontece lá no final do livro de Deuteronômio. Moisés apenas vê a terra de longe, mas efetivamente ele não entra, né? Segundo a gente lê lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, essa pedra espiritual que dava de beber ao povo, que perseguia o povo, era ninguém menos que Cristo. Então a ação de Moisés ali, irada, por mais que a razão, vejam, a questão da ira justa, Moisés estava reagindo contra um povo ingrato, contra um povo pecador. Aparentemente tinha ali todos os elementos para uma ira justa, para uma razão plausível para aquela reação dele. Mas Moisés, ele desobedeceu diretamente o que Deus havia falado. Fale a rocha, Moisés vai lá e bate na rocha. Sai água, sai, mas como consequência disso, Deus diz: olha, você está privado de entrar na Canaã. Um outro exemplo que a gente pode dar é o do próprio Davi, né, do rei Davi, quando Deus diz a Davi que ele não construiria o templo por uma razão: as suas mãos estavam manchadas de sangue. Essa é a razão porque Davi, Deus vai dizer a ele que ele não vai construir o templo. Lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22, versículo 8. E olha, irmãos, que estamos aqui falando de um homem segundo o coração de Deus. Aquele homem que prontamente se arrependia do seu pecado. E é bastante curioso quando, ainda no livro de Crônicas, no capítulo 21, quando Davi ele levanta o censo de Israel. Na verdade, Davi ali ele passa a confiar mais no poder da sua mão para resolver os conflitos, né, as guerras. E ele se esquece de que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o braço do Senhor quem nos redime, não a nossa própria força. E Davi, movido por Satanás, vai dizer o texto, ele manda levantar o censo para verificar quantos estavam aptos para a guerra. E o Senhor diz para Davi, por intermédio do profeta: olha, você pecou contra o Senhor. Escolha 3 castigos aí. E aí Deus vai propor os 3 castigos para Davi, né? 3 anos de fome, 3 meses sendo consumido diante dos seus adversários, ou 3 dias sob a espada do Senhor, que seria a peste. E aí diz lá o texto que Davi, ele escolheu a peste. Ele diz assim: eu escolho cair nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Irmãos, Deus é o único que sabe dosar com perfeição, a misericórdia com o juízo. Somente Deus pode fazer isso com perfeição. Por que Davi não preferiu passar 3 meses sendo perseguido pelos seus adversários? Porque as mãos dos homens, elas estão sujas de sangue. O homem não tem um senso de justiça apropriado. Então, para nós, isso reflete na nossa própria vida como cristão. Teve uma vez que um amigo chegou para mim e perguntou o seguinte: Galdino, esse camarada é um desses que eu comentei, que só vive indignado com política. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu já fui assim também. E, sei lá, eu passei alguns anos da minha vida me desgastando por conta dessas questões. E no final das contas, tudo que eu somei foi discórdia, dissensão, ira. Enfim, e esse camarada chegou para mim e disse: rapaz, tá uma bagunça esse Brasil, etc e tal. Galdino, se Deus te desse o poder de executar juízo um dia na terra,
ele ia te dar carta branca para tu executar juízo na terra. Por quem você começaria? Eu disse, começaria por você. Ele, como por mim? Tem tanta gente, tanto bandido, tanto político ladrão, tanto isso, tanto aquilo. E aí eu mostrei para ele o seguinte, meus irmãos, que a ira, ele ficou irado, evidentemente, com esse meu comentário, mas eu mostrei para ele o seguinte, que a ira sempre envolve autojustiça. Nós nos iramos, no final das contas, porque nós nos consideramos mais justos do que aqueles contra quem nós estamos irados. Esse é o ponto. Aí é que está a raiz do problema. Né? E depois, conversando com ele, eu disse, olha, essa sua proposta, você me pegou de surpresa, eu não esperava uma pergunta dessas. Na verdade, eu deveria ter respondido que eu começaria por mim, mas na verdade eu quis apontá-lo, né, como o provérbio vai dizer, responder ao insensato segundo a sua própria insensatez, mostrar para ele onde é que estava o problema da pergunta dele. Então sempre envolve uma autojustiça, quase sempre envolve. E é bastante curioso como nós, quando o peso vai cair sobre a gente pede clemência, mas quando é para derramar o peso em cima de outros, a gente quer fazer com a força máxima. Já perceberam que é assim, irmãos? Gênesis capítulo 38, os irmãos lembram da história de Judá e Tamar? Quando Judá descobriu que a sua nora estava grávida, qual foi a sua reação? Ela adulterou. Eu havia prometido a ela que daria o meu filho mais novo para ela se deitar com ele e gerar descendência ao meu filho mais velho que o Senhor tomou. Tragam ela aqui para fora e queimem essa adúltera. É isso que ele fala, né? Gênesis capítulo 38. Mas aí Tamar chega e diz, olha, você reconhece de quem são esses 3 objetos aqui? Era um cajado, um selo e mais alguma coisa que eu não lembro agora. Judá havia deitado com a própria nora, achando que ela era uma prostituta. Ela havia escondido o rosto, ele não reconheceu ela. Ele próprio havia engravidado a nora. E qual é a reação dele? Ela é mais justa do que eu. Ora, se você está pedindo a forca ou a fogueira para uma adúltera, e agora que você vê que é um adúltero, por que você não se voluntaria para ser queimado? Porque é isso, irmãos. Quando é para os outros, o nosso rigor sempre se acende, nós exigimos o rigor máximo, mas quando somos nós exigimos misericórdia. A gente vê isso no próprio caso de Davi, no texto que foi lido, quando Natan conta a história, né, do homem que pegou a ovelhinha de um pobre, etc., e a ira de Davi se acende, não é isso que diz o texto? O furor de Davi se acendeu, e Davi disse, esse homem tem que ser morto. E não somente morto, mas ele tem que restituir tantas vezes mais. Como é que o cara ia restituir depois de morto, né? Eu acho que o pecado já estava mexendo com a cabeça de Davi, ele já não estava conseguindo ordenar as coisas. E aí, Natan diz, esse homem é você. E aí expõe por que aquele homem é ele. E a reação de Davi, pequei contra o Senhor. Ele sabia que o pecado exigia a morte. Mas, irmãos, o próprio salmista, no Salmo 145, verso 8, vai dizer que o Senhor é tardio em irar-se, e grande é a sua misericórdia. Somente esse versículo, existem diversas ocorrências nesse sentido nas Escrituras, deveriam nos dar um norte em relação à nossa ira. Como é o Senhor em relação à ira? A Escritura, ela diz que o Senhor é longânimo, que o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. O próprio Deus, ele deve ser o nosso norte, o nosso principal referencial em relação a isso. Irmãos, como eu falei, nós não temos tempo, mas me deem apenas 3 minutos para que eu apresente aqui para vocês uma definição de ira. O autor nesse livro, ele define ira. É muito interessante essa definição.
A nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Então, sempre que nós percebemos um mal, a nossa resposta ativa e integral de juízo moral, então a ira sempre envolve um juízo moral, sempre envolve um juízo de valores, e é um juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Ou seja, sempre que nós percebemos um mal, sempre que nós percebemos uma injustiça, naturalmente nós somos movidos à ira. Mas esse autor também ele vai falar dos 3 critérios da ira justa. Inclusive tem um apêndice aqui nesse livro onde ele vai discutir o texto de Efésios que diz: irai-vos e não pequeis. Segundo o autor, a melhor tradução ali seria: se vocês se irarem. Ou seja, Paulo não estaria dando uma ordem. É uma discussão entre os estudiosos do grego de que o termo ali na verdade não é um imperativo, mas é uma condicional. Se vocês se irarem, não pequem. E quando Paulo vai dizer não se ponha o sol sobre a vossa ira, é que a ira de vocês não deve esperar o pôr do sol, ou seja, ela deve ser rápida, é um sentimento que deve passar rápido, tá? E aí o autor vai falar dos 3 critérios da ira justa. Primeiro é que a ira justa reage contra um pecado real. Toda vez que eu leio essa definição eu já me quebro, porque na maioria das vezes que eu me iro, por exemplo, dentro de casa, não é reagindo contra pecados reais, é reagindo contra caprichos meus que não são atendidos. E aí esse é um grande problema para mim. Segundo, a ira justa tem seu foco em Deus e seu reino, seus direitos e preocupações, não em mim, no meu reino, meus direitos e minhas preocupações, né? Então, sempre que nós estamos em foco, sempre que a causa da minha ira é porque algum capricho meu não foi atendido, logo essa minha ira não é justa porque ela está desviada de Deus, ela não foca a Deus e seu reino. E em terceiro ele vai dizer que a ira justa é acompanhada por outras qualidades piedosas e se expressa de maneiras piedosas. Muita gente vai dizer: não, mas Jesus ele também se irou. Se a gente for olhar nos relatos dos evangelhos, a gente vai ver que foram poucas as ocasiões em que isso aconteceu, e mesmo quando aconteceu, a motivação de Cristo era unicamente pela glória do Pai, e sempre se apresentando se expressando de maneira piedosa. Aí ele vai falar aqui, que a ira semelhante à de Cristo não é dominadora e míope, sendo antes canalizada para fins sóbrios e sinceros. É uma tensão piedosa equilibrada por traços de pesar, consolo, alegria, louvor e ação. David Paulinson, que é um dos mais conceituados na área de aconselhamento bíblico, ele vai propor 7 perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos para determinar se a minha ira é justa ou não. Primeiro, você fica irado pelas coisas certas? Segundo, você expressa a sua ira da maneira certa? Terceiro, quanto tempo dura a sua ira? Quarto, quão controladora é a sua ira? Quinto, o que motiva a sua ira? Sexto, sua ira já está engatilhada e pronta para responder ao pecado habitual de outra pessoa? Eu lembro, irmãos, que quando eu estava naquela fase de arrumar treta na internet e discutir teologia e aquela coisa toda, eu lembro que eu peguei as Institutas de Calvino e me surpreendi com a quantidade de vezes que ele se dirigia a certos hereges, especialmente Serveto, como cão nojento. É uma expressão que aparece lá nas Institutas, e segundo eu pude pesquisar, era uma espécie de epíteto ou xingamento, caso prefiram, que era muito comum na época. Você se dirigia a desafetos dessa maneira, cão nojento. E aí eu lembro que, isso já faz uns 10 anos mais ou menos, que eu tentei catalogar todas as vezes em que ocorria isso nos escritos de Calvino. E aí alguém me deu um alerta, sabe? E aquele alerta ficou na minha cabeça. E na verdade eu percebi que toda a motivação estava errada. Toda a minha motivação estava errada ali,
por uma razão simples. Eu queria usar esse epíteto contra os meus desafetos na internet. Eu queria arrumar uma razão para encaixar isso aí, de chamar o cara de cão nojento, sabe? E aí eu percebi que o negócio estava desalinhado no meu coração. Eu digo, não, vou deixar isso de lado. Essa não é a maneira correta de reagir a uma discussão que muitas vezes não vale a pena. Sim. Calvinista mesmo na ofensa. E a última pergunta que Paulson coloca é: qual é o efeito da sua ira? O que causa a sua ira? E isso, irmãos, eu vou até concluir com essa questão. Teria muitas outras coisas aqui para falar, mas, e também muitos outros textos para ler. Por exemplo, Provérbios é o livro da Bíblia que mais fala sobre ira, né? Qual é o efeito da sua ira? Que a gente possa refletir, irmãos. Quando eu estou irado, quando eu despejo a minha ira, quando eu derramo a minha ira como uma lava quente de vulcão sobre o outro, qual é o efeito disso? Que fruto eu colho das minhas reações iradas, do meu comportamento irado, do meu jeito de ser irado, das minhas maneiras, dos meus modos irados? Esse autor, ele tem um outro livro muito interessante, muito bom, por sinal, que chama Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Eu acho que é esse o nome do livro. E nesse livro aqui, sobre ira, ele vai associar, inclusive, ira à pornografia. Ele vai mostrar que pessoas, por exemplo, que são viciadas em pornografia, elas têm uma tendência de ser pessoas iradas. Especialmente se essas pessoas forem casadas. Reações iradas contra o cônjuge pode apontar para um problema dessa natureza, dentre tantas outras questões que esse livro maravilhoso vai apontar. Mas o que eu quero que os irmãos guardem é refletir se a minha ira, né, se a minha reação ela é justa, se ela está sendo motivada realmente pela glória de Deus, se o que está em jogo são os mandamentos do Senhor, é a lei do Senhor. Se a minha motivação é a do salmista, eu me indigno, Senhor, lá no Salmo 119, porque os ímpios não guardam a tua lei. Eu me entristeço porque os ímpios não guardam a tua lei. Os gentios não te conhecem. Os homens violam a tua lei. Esta é a minha tristeza, Senhor. Será que é isso que motiva a nossa ira? E outra, irmãos, mesmo que essas coisas motivem a nossa ira, precisamos guardar o nosso coração daquilo que nós falamos anteriormente sobre a questão da autojustiça. Se eu não estou falando isso ou fazendo isso para parecer mais piedoso que os outros, ou para manifestar a minha piedade, toda piedade manifesta assim deliberadamente, é uma piedade segundo Cristo hipócrita. Devemos nos guardar dessas coisas. E efetivamente, qual o efeito que a minha ira produz? Se ela for uma ira justa, se for uma reação contra algo plausível, ela deve produzir no outro arrependimento, deve produzir pesar. Mas se ela for unicamente motivada por por caprichos da minha natureza, realmente o que vai ser gerado é gente mais caprichosa que você. E isso é algo que a gente vê nitidamente, por exemplo, na criação de filhos. Algo que me deixa exasperado, louco da vida, é quando eu vejo os meus filhos reproduzindo exatamente os meus pecados. É quando eu me vejo diante do espelho. E aí quando você para e pensa e diz, mas Senhor, é isso mesmo que eu sou? E se nós tivermos um pingo de simancol, né, nós não vamos querer isso para nós. Irmãos, é isso. Quer dizer, tinha mais coisas, mas infelizmente o tempo, talvez na outra oportunidade a gente consiga esticar esse assunto. Mas eu pergunto se os irmãos têm alguma dúvida, algum comentário. Senão nós vamos orar, concluindo aqui esse breve tempo que nós estivemos juntos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, a maneira, ó Deus, como tua palavra revela o nosso coração. E no tocante a esse assunto, ó Deus, da ira, como nós procuramos motivos
para justificar a ira pecaminosa, reações que não condizem, ó Deus, com a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde o nosso coração disso. Porque a Tua palavra, ó Deus, ela te define, ela te caracteriza ou descreve como um Deus que é longânimo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Foi exatamente o que Jonas disse quando pregou, ó Deus, para os ninivitas e viu os frutos, ó Deus, do arrependimento. É por isso, Senhor, que eu não queria pregar para eles, porque eu sei que o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ó Senhor, que seja isso que nos caracterize como cristãos, tardios em irar-se, que sejamos, ó Deus, prontos à misericórdia diante de um pecador arrependido, assim como o Senhor é conosco, assim como o Senhor retarda, ó Deus, a Tua ira, assim sejamos nós, ó Deus, que nosso coração seja nutrido com a Tua palavra, para que as impurezas do nosso coração sejam reveladas e o nosso pecado seja tratado. Nos ajuda, Deus, a ser pessoas, ó Deus, que manifestem o fruto do Espírito, a longanimidade entre eles, é o ânimo longo, a paciência esticada, e não, ó Deus, um pavio que se acende ao mínimo contato, ó Deus, com o contraditório, com aquilo que nós não desejamos. Nos ajuda, Senhor, a vencer esse pecado terrível que tem minado relações, que tem destruído, ó Deus, muitas vezes até igrejas inteiras que se racham por problemas de ira, casamentos, ó Deus, que são desfeitos, relações, ó Deus, familiares, e relações, ó Deus, entre irmãos na fé, motivadas por esse pecado. Nos ajuda a vencê-lo, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Até mais tarde. Tenham um bom almoço.